O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus partiu com seus discípulos para os povoados de Cesareia de Filipe. No caminho, perguntou aos discípulos: Quem diz os homens que eu sou? Eles responderam: Alguns dizem que tu és João Batista, outros que é Elias, outros ainda que és um dos profetas. Então ele perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: Tu és o Messias. Jesus proibiu-lhes severamente de falar a alguém a seu respeito. Em seguida começou a ensiná-los, dizendo que o Filho do Homem devia sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei, que devia ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. Ele dizia isto abertamente. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Jesus voltou-se, olhou para os discípulos e repreendeu a Pedro, dizendo: Vai para longe de mim, Satanás, tu não pensas como Deus, e sim como os homens. Então chamou a multidão com seus discípulos e disse: Se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, mas quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho vai salvá-la. Irmãos e irmãs, a palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, você que acompanha conosco essa transmissão, a liturgia deste final de semana, ela é muito exigente. Ela coloca para nós algo que nos questiona todo o nosso ser, dizendo assim: quem é Deus para mim? E eu consigo responder também: o que Deus espera de mim? Pedro diz assim: tu és o Messias, depois nega Jesus. Depois Jesus pergunta: você não pensa como Deus, mas como os homens. E aí, a nossa forma de pensar, será que realmente vem de Deus ou vem das nossas ideologias? É o que vamos ver no decorrer dessa celebração. Ouvimos na primeira leitura do profeta Isaías. Ele diz algo importante para nós, que é assim: o Senhor me abriu os ouvidos e me falou ao coração. Então, é um desafio para nós estarmos atentos à escuta da palavra de Deus, mas também à escuta do mundo de hoje. Os gritos da sociedade, o grito do irmão que sofre. Como nós escutamos a palavra de Deus e como nós transformamos isto em vida. Quando eu estava pensando essa reflexão, me veio 2 ideias na mente. Se nós temos dificuldade de escutar a nós mesmos e os irmãos, como que eu vou escutar a Deus? Muitas vezes, o meu interior fala tantas coisas, eu não consigo nem perceber. E muitas vezes também eu não paro para escutar, ouvir o outro. Então esse é um grande desafio. Se o Senhor nos fala ao nosso coração, se o Senhor quer realmente falar aos nossos ouvidos, mas não estamos prontos, porque não sabemos ouvir. E um lugar que a gente aprende, nós sacerdote, que aprendemos muito o ouvir, é aonde? No confessionário. O confessionário é o lugar por excelência da escuta da vida humana, das fragilidades humanas, mas também é Deus que fala. Então ele fala fundo no nosso coração quando você faz um processo de reconciliação, quando você consegue escutar o outro e ver os seus próprios limites. Então isso é importante, escutar o outro. E depois diz assim, que a gente não pode virar as costas ao sagrado, ao divino.
ao amor que Deus tem por cada um de nós. O que é que o salmista fala para nós hoje? Andarei na presença de Deus junto a Ele na terra dos vivos. Andarei na presença de Deus. Então aí a pergunta é, tudo que nós fazemos tem presença de Deus? Tudo que eu faço no meu cotidiano, posso dizer assim, Deus está presente? Ou muitas vezes nas nossas ações cotidianas, nós tomamos decisões, muitas vezes imaturas, não regadas pela palavra de Deus, e realmente não é uma ação de Deus. E aí quando der errado, ai, Deus não me ajudou, mas você pediu ajuda? Você estava sintonizado na ação do Espírito? Você estava realmente, nas suas decisões, você anda e pede ao Senhor que esteja presente na sua vida e na sua caminhada? Porque senão a gente, muitas vezes é muito fácil, frente aos fracassos, frente às dificuldades da vida, jogar para Deus. Mas será que muitas vezes não é culpa nossa, certas ações da nossa vida? E será que também não é muitos problemas que nós criamos, é que nós mesmos criamos para nós mesmos? Muitas vezes a gente atende pessoas que têm síndrome de vítima. Tudo é os outros. Ah, me fizeram isso comigo. Falei, cria vergonha, né? Está na hora de pensar. Gente adulta pensa como adulta e resolve os problemas como adultos. Gente, não podemos ser infantil na fé. Nós temos que partir de uma realidade mais profunda da presença de Deus e deixar transformar. A gente vê tantas pessoas adultas que agem como criança, como adolescente na fé. Porque muitas vezes não faz essa experiência de Deus na vida, na própria vida. Não caminha com o Senhor. Mas na fala parece ótimo. Só que na teoria nem sempre. E o que acontece com a segunda leitura de hoje? Esta vivência diz assim, a fé tem que ser traduzida em obras. Eu posso ter uma pessoa de fé, mas se eu não tenho obras, diz Santiago, é morta a nossa fé. Porque a fé é uma expressão do amor com Deus e amor com os irmãos e irmãs. Então eu tenho que estar atento também às minhas relações com o mundo que eu vivo, com as pessoas excluídas, ouvir o grito daquele que está perto de nós. E com esta pandemia, agora quase 2 anos, quanto sofrimento, quantas angústias, quanta pobreza. E muitas vezes nós vamos ficando assim, alheio a esta realidade. E é tanta gente pedindo que a gente pergunta assim, será realmente, até que ponto realmente é fácil? Até que ponto distinguir se é uma necessidade ou coisas que as pessoas vão tendo muita dificuldade no mundo de hoje. Na última ação social nossa que tinha 500 pessoas. Então a gente pensa assim, como nós vamos lidando com isso? E aqui tem que estar muito atento ao que diz Santiago, né? Que a nossa fé tem que ser traduzida em obras. E aí nós vamos para o Evangelho. O Evangelho faz 2 perguntas fundamentais para a nossa existência e para a nossa adesão ao Senhor. Jesus é interessante que ele tem uma pedagogia muito interessante, no sentido assim, ele pergunta para os outros, quem diz eu sou? Ah, um profeta, isto ou aquilo. Uma visão teórica de quem ainda não conhecia Jesus. E olha que os discípulos já estavam quase 3 anos com ele. E ele olha para eles e diz assim, e vocês? Quem diz que eu sou? Eles falam, olha, vocês estão comigo tanto tempo, será que vocês não me conhecem até hoje? E aí conhecer o outro não é fácil. Porque exige esvaziamento de si mesmo para acolher o outro como ele é. Então Jesus faz esse questionamento e a partir desse questionamento, irmãos e irmãs, define quem nós somos na fé. Eu poderia dizer assim, quem é Deus? Os meninos da catequese dizem assim, quem é Deus? Deus é Espírito puro, Criador das coisas invisíveis e visíveis. Definiu, muito claro. Agora, nós sabemos aderir ao projeto do Senhor? Eu posso ter muitas definições e pouca experiência de fé. Então, este é um desafio para cada um de nós.
a definição que eu tenho de Jesus, a pessoa dele importante para mim, a partir da minha adesão a ele, então vem a minha prática da fé. Por isso que São Tiago diz que não dá para separar a fé e as obras. A segunda pergunta que o Evangelho traz para nós é: o que o Senhor pensa de mim? O que Deus pensa de mim? É um menino bom, reza bastante, é piedoso, como que será? Se a gente pudesse perguntar para Deus: Senhor, o que o Senhor pensa de mim? É uma pergunta difícil. Eu fiquei pensando nisso essa semana. Falei assim, mas gente, será? O que Deus pensa da minha ação, da minha maneira de ser, do meu sacerdócio, da minha vida? E a mesma pergunta eu faço para cada um de vocês. O que Deus pensa de você? Eu poderia dizer para você que você é fiel, que você é bom, que você é dedicado ou não? E aí depois a gente tem que dar um passo a mais. Se Deus pensa assim de mim, o que eu penso dele? Quem é Deus para mim? Então, o que eu penso a respeito de Deus? Chegou um jovem para mim e falou assim: quem é Deus para você? Meu tudo. Eu falei, não disse nada. O que é tudo, gente? O menininho disse assim: Frei, Deus é tipo assim um super-homem. Eu falei, ele é o super. Então assim, a gente tem que entender. Então se Deus pensa, o que Ele pensa a meu respeito, é a minha forma de relacionar com Deus. Então são perguntas importantíssimas para a nossa existência, para a nossa fé. Quem é Deus para mim define quem eu sou em relação a Deus. E o que Deus pensa de mim? A ação minha, a minha vivência da fé, realmente expressa o amor que Deus tem por mim? Mostra a minha existência? E ele conclui o Evangelho dizendo: olha, quem quiser seguir, renuncia a si mesmo, toma a sua cruz e siga. Ele não quer que você deixe de ser você. Mas o que Ele pede de nós? Um esvaziamento do seu egoísmo. Um esvaziamento de muitas ideias prontas que você tem. É um esvaziar para que Deus ocupe o lugar central na nossa vida. Isso é renunciar. Muitas vezes a gente tem um ego super inflado. E tem o outro lado também, os super carentes. Como conciliar ser uma pessoa equilibrada na fé e nas relações de maturidade no seguimento de Cristo? Este é o nosso desafio, meus irmãos e irmãs. Então a liturgia de hoje é séria, ela nos questiona, porque ela olha o ser humano em relação à minha fé, em relação a quem é Deus, em relação a tudo que eu sou diante de Deus. Então pensemos nisso, vamos baixar nossa cabeça um momentinho e pensar assim: o que Deus pensa de mim? Como eu estou diante desse Deus? Eu quero amá-lo, quero servi-lo, quero que Ele assuma todo o meu ser, que Ele tome conta da minha vida. Vamos ficar de pé, professar nossa fé. Hoje eu gostaria de convidar a todos. Nós estamos no mês da Bíblia e a nossa fé vem em Jesus a partir da Sagrada Escritura. Então vamos estender nossas mãos para a mesa da palavra e assim professar nossa fé.